Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. E o de hoje nós vamos falar sobre a lembrança da existência corpórea. Vamos falar também um pouquinho sobre a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. E também vamos falar sobre, principalmente, a comemoração dos mortos e os funerais. A lembrança da existência corpórea. As condições dos espíritos e as maneiras como veem as coisas variam sensivelmente, tudo guardando relação com os graus de elevação que tenham atingido, tanto no campo moral como no intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada, só por um tempo relativamente curto, se aproximam da Terra. Tudo aquilo que observam, inclusive as coisas às quais os homens dão tamanha importância, é mesquinho aos seus olhos, face às grandezas do infinito. Dessa forma, eles não sentem qualquer atrativo para as coisas da Terra, a não ser em casos que eles tenham por objetivo ajudar o progresso da humanidade. Os espíritos de elevado grau mediana são os que mais frequentemente eles vêm à Terra, porém consideram as coisas de um ponto de vista diferente do que quando encarnados, uma vez que vêm por um outro ângulo de maior elevação. E os espíritos chamados vulgares são os que mais se comprazem com as coisas triviais da Terra e constituem um aglomerado de espíritos que formam a população invisível do planeta, onde vivemos, uma vez que conservam os mesmos gostos e tendências que tinham quando aqui viviam, revestidos com o corpo carnal. Eles também tomam parte nas atividades mais comuns, inclusive nos divertimentos e nas práticas que fazem a alegria dos homens. Dentre estes, se contam com os que se comprazem com as paixões inerentes aos homens, aos vícios, às más tendências, embora entre eles também hajam muitos espíritos de maior seriedade, cujo objetivo é se instruírem e aperfeiçoarem, procurando dar um passo maior na senda do progresso. Os espíritos lembram-se das existências vividas na Terra e muitas vezes fazem uma avaliação dos seus erros e lamentam amargamente os deslizes que tiveram, semelhantemente a um homem que, chegando à idade avançada, lembra-se de puerilidades e dos transviamentos ocorridos na fase em que era jovem. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito desencarnado de uma forma paulatina, semelhante a uma imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que se fixa nela a observação. A lembrança das vidas passadas surge de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado que essas vidas se encontram na erraticidade. Os espíritos não se importam em relembrar muitas circunstâncias de menor importância que ocorreram em suas vidas terrenas. Os espíritos têm, na vida terrestre, um instrumento que servirá de esteio para colimar a sua purificação, percebendo-se que, em cada existência, eles deixam um pouco das suas imperfeições. A vida passada surge na mente do espírito desencarnado como uma consequência de um esforço de imaginação que faz, ou como num quadro que se lhe apresenta à vista. Os atos que tenha interesse em lembrar permanecem mais vivos em sua lembrança, o que não acontece com os acontecimentos mais irrisórios, os quais permanecem vagos ou até esquecidos. A despreocupação das coisas materiais está na razão direta da sua elevação espiritual. Por isso é muito frequente, quando se evoca um espírito recém-desencarnado na Terra, ele não se lembrar nem dos nomes dos familiares, nem de muitas coisas relevantes. Em resumo, ele se recorda mais profundamente dos fatos que concorreram para a sua melhoria.
Todo o passado do espírito em várias encarnações se desdobra à sua vista, mas ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Lembra-se dos fatos mais marcantes e que mais contribuíram para impulsioná-lo na senda do progresso. Porém, no que tange às primeiras existências, aqueles que constituíram a sua infância, essas se perdem no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. O espírito considera o corpo que deixou como uma veste imprestável, que o embaraçava nas suas manifestações, ficando por isso indiferente à sua desintegração. A veneração que tinha na terra por objetos materiais que lhe pertenceram, pouco apreço merece por parte dele. O que mais agora o sensibiliza é a lembrança dele por parte daqueles que ficaram na terra. Os espíritos lembram-se dos sofrimentos que experimentaram na vida corporal e isso lhe faz compreender a felicidade que podem desfrutar quando alcançarem mundos mais elevados. Os espíritos que tenha dado início a um trabalho e não o conseguiu terminar, trata de influenciar outros espíritos encarnados para que o finalizem. Se tinha na Terra o objetivo de propiciar um bem-estar à humanidade, ele continua a ser animado no mesmo propósito ao deixar a Terra, procurando alguém que possa dar prosseguimento a algo que ele tem iniciado. Desta forma, à medida que o corpo se torna menos matéria, com mais exatidão o homem encarnado e muito mais elevado se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm muito nítida. O espírito poderá cometer, noutra existência, faltas que não praticou na precedente. Isto, porém, depende do seu adiantamento. Se ele não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes da posição que ele próprio escolheu. Mas isto representa um estacionamento, porquanto o espírito é suscetível de adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. A comemoração dos mortos e os funerais. Os espíritos ensinam que os desencarnados se sensibilizam muito mais do que se pensa com a lembrança dos que aqui ficaram. Se eles são felizes, isso lhes aumenta a felicidade. Por outro lado, se eles são infelizes, isso lhes serve de lenitivo. Há uma pergunta formulada aos espíritos se achavam mais solene ou de maior interesse a comemoração no chamado Dia dos Mortos ou Dia dos Finados. A resposta foi que os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. No dia dedicado aos mortos, eles se reúnem em maior número, nos necrotérios, nos cemitérios, porque então também é maior em tais lugares a afluência de pessoas que os chamam pelo pensamento, adiantando, no entanto, que eles vão até lá atraídos pelos pensamentos dos seus amigos e familiares, e não por causa do aglomerado de indiferentes que ali comparecem. No tocante ao chamado Dia dos Finados, existem muitas discordâncias. Enquanto alguns homens acham que é desnecessário ir aos cemitérios para visitarem os túmulos daqueles que já desencarnaram, pois os espíritos ali não estão enclausurados, outros compartilham da opinião de que essas visitas são sumamente agradáveis aos espíritos daqueles que já partiram, porque é um indício de que são lembrados. Quando comparecem aos cemitérios, os espíritos desencarnados mantêm a forma que mantinham na última encarnação, embora tenham também a possibilidade de aparecer com as aparências que tinham em outras existências anteriores. Os espíritos que foram esquecidos, cujos túmulos ninguém mais visita ou deles se lembra, nada mais têm ali a fazer, pois nada mais os prende a esse mundo, uma vez que tem outras encarnações. As visitas feitas aos túmulos apenas manifestam o apreço pelo espírito que está ausente. No entanto, a prece é que santifica o ato de rememoração,
pois aos espíritos desencarnados o que alegra mais são as preces, quando são erguidas a Deus de uma forma fervorosa em favor daqueles que partiram. Depende muito da evolução do espírito desencarnado apreciar ou não as homenagens póstumas que lhe são prestadas na Terra. Através do quê? Da construção de túmulos suntuosos, de estátuas ou qualquer homenagem alusiva aos seus atos, quando da romagem terrena. Certamente os espíritos comparecem às homenagens que lhes são prestadas, recebendo-as como mera demonstração de apreço, de consideração. Entretanto, muitos espíritos a ele se ligam, orgulhando-se das homenagens recebidas dos homens. O espiritismo, doutrina libertadora que é, repele qualquer forma de ritualismo ou encenações. Na Terra, infelizmente, muitas pessoas que passam a esposar ideias novas demoram no desprendimento de velhos hábitos ou no abandono de conceitos que até então eram imprescindíveis em seu comportamento. Quando se expõe um tema como este, comemoração dos mortos, funerais, torna-se mistério espanar sobre os assuntos correlatos. Dentre os velhos hábitos entre os homens, cataloga-se daquele do uso de vestimentas definidas por ocasião da desencarnação dos familiares. Entre os profitentes de uma das tradicionais religiões cristãs, convencionou-se a usar a cor preta como sinal de luto, de dor pela separação de um ente querido. Algumas pessoas, menos apegadas às tradições, usam essas vestes durante uma semana, um mês, alguns meses. Outros, porém, insistem, em muitos casos, em prolongar o seu uso até pela vida toda. Será que esse hábito representa alguma forma de agradar o espírito desencarnado, demonstrando que a sua recordação permanece indelével nos sentimentos daqueles que ficaram? De um modo bastante generalizado, os espíritos desencarnados dão pouco ou nenhum apreço a essa maneira de demonstrar consternação. Muitos deles comunicam-se com os encarnados. Têm até solicitado aos seus parentes que abandonem tais vestimentas. O formalismo do uso do luto não é uma forma de demonstrar lembrança, respeito ou sentimento por uma separação que muitos julgam ser definitiva, mas que o Espiritismo prova e comprova ser apenas transitória. Tudo isto é manifestado somente pela recordação que se guarda no recesso dos corações. Aliás, a única forma de realmente agradar os espíritos que nos antecederam na transição para o mundo espiritual. A morte sempre foi adornada com crepe, luto e outras demonstrações exteriores de culto, mas Jesus foi bastante enfático quando disse: conheça a verdade e ela vos libertará. O que implica no abandono de ritualismos exteriores, das superstições e de tudo aquilo que nenhum proveito traz aos espíritos na sua caminhada rumo a Deus, através da lei do progresso. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Palavras de Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 26. Desde as épocas imemoráveis, a morte foi revestida de um aspecto lúgubre e como um fato que espalha a dor e a desolação por toda parte. Ela tem sido encarada pelos diferentes povos da terra sob as formas mais dispares possíveis, porém jamais deixando de representar um drama pungente, assolando corações e refletindo no recôndito, lá dentro da sua alma, dos seres encarnados. Todos lamentam profundamente a partida de um ente querido, principalmente quando se trata de mortes prematuras de crianças, que são as alegrias dos lares, de jovens que estão palmilhando a senda da adolescência e da juventude, para os quais se antevê um futuro promissor. Mas também constitui motivo de lamentação a partida de homens ou mulheres, que são esteios da família,
muitas vezes numerosas, deixando na orfandade meigas criaturinhas, ainda carentes do amparo para o balizamento de suas vidas, quase sempre repleta de grandes dificuldades. No mundo espiritual, o conceito de morte é bem diverso. Os espíritos desencarnados encaram-na como um processo de libertação, dando a ela uma configuração diametralmente oposta àquela que lhe é dada no mundo carnal. Aqui lamenta-se a partida dos espíritos quando deixam o envoltório físico, e no mundo espiritual, os desencarnados se condoem dos espíritos que aqui renascem, principalmente quando vêm enfrentar provas espinhosas, como a posse da riqueza material, a formosura física, as enfermidades incuráveis e outras tantas. É muito comum na Terra, quando a morte vem ceifar os jovens em lugar dos velhos, afirmar-se que Deus é injusto, levando aquele que está forte e com futuro promissor pela frente e deixando aqueles que já estão alquebrantados pela idade, carregados de decepções e enfermidades, levando os que são úteis ao mundo, deixando os que já estão no fim da sua jornada. Os espíritos desencarnados que veem a vida humana por um prisma diferente consideram a morte como uma autêntica libertação, pois no caso de desencarnação de um jovem, isso poderá evitar que ele incorra em desregramentos e atos atentatórios à moral, que ferem o coração das mães e fazem branquear prematuramente os cabelos dos pais. Eles consideram a morte como um grande benefício que Deus concede ao que se vai, por evitar ocorrências muitas vezes graves e danosas que poderiam atrasar de muito o processo evolutivo daquele espírito. O Espiritismo propicia um quadro bastante diverso sobre a morte, dando a ela um aspecto mais consolador. Uma das causas das angústias que se seguem após a morte de um familiar é a dúvida no tocante ao reencontro no futuro. As teologias terrenas, criando os dogmas esdrúxulos das penas eternas, das condenações irremissíveis do inferno e céu localizados, acarretaram situações altamente desanimadoras. Pois se a alma, após a desencarnação do corpo, tivesse por desatinação definitiva ir para o céu ou para o inferno, ou mesmo uma estação intermediária que denominariam purgatório, o reencontro dos seres que se amam se tornaria verdadeiramente problemático e até inverossímil. Entretanto, pela lei de reencarnação, o reencontro dos espíritos se torna uma questão de tempo e fica equacionado, uma vez que os que desencarnam se reencontrarão infalivelmente com os que lhes são caros. E mesmo que haja diferenciação no nível evolutivo de vários espíritos da mesma família, eles terão sim a oportunidade de continuarem um entrelaçamento cada vez maior. Todos lamentam a partida prematura de um espírito. Os ensinos dos espíritos benfeitores propiciam uma comparação bastante elucidativa. Numa penitenciária terrena, se um prisioneiro é libertado após decorrido o tempo da sua condenação, os demais presos não lamentarão, pelo contrário, se rejubilarão pelo fato de que aquele companheiro ter conquistado a liberdade. O mesmo sucede na vida humana. Se um espírito vencido o prazo das suas provas e expiações regressa ao mundo espiritual, isto deveria constituir um motivo de júbilo para os demais e não motivo de lágrimas e lamentações. Infelizmente, isto não ocorre por falta de uma compenetração maior sobre os desígnios do Criador e em grande parte devido aos convencionalismos terrenos. Os espíritos benfeitores recomendam que os homens devem sempre situar-se acima das coisas irrisórias do mundo, para compreenderem que muitas vezes o bem está onde se supõe existir o mal. Isto ocorre porque os homens estão habituados a medir a justiça divina pelo padrão da sua. Deus, Senhor do universo e da vida, não poderia, por um simples capricho,
impor sofrimentos cruéis. Jesus afirmou que nenhuma folha seca cai de uma árvore sem a vontade do Pai, e que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Essas afirmações do nosso Mestre deixam entrever que nada ocorre sem um fim inteligente e tudo o que acontece tem uma razão de ser. Muitas vezes o homem tem que remontar ao passado para chegar a uma conclusão sobre os acontecimentos que ocorrem na vida presente. Costuma-se dizer que quando um homem mau escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido de forma idêntica. Se morre um homem de bem, vizinho de um perverso, logo se diz: melhor seria que tivesse morrido esse. Aqui cumpre apreciar esses acontecimentos por um prisma diferente, pois os desígnios de Deus são insondáveis. E aquele que parte é porque já terminou suas provas e expiações. E aquele que fica pode muito bem não ter ainda nem começado a sua. Por isso deve permanecer mais tempo na terra. Que possamos refletir sobre isso. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.